Vamos iniciar nosso treinamento em pós-venda e marketing, introdução. A agenda do treinamento, então, pós-vendas, o que fazer e o que não fazer, e marketing, divulgação e mídias digitais. Pós-venda, o que fazer e o que não fazer. Como começa a pós-venda? Primeiramente no pedido do cadastro. Então, a vendedora, a consultora que for atender a cliente, tem que fazer o pedido do cadastro de todas as clientes e falar o porquê do cadastro. Fala que é uma forma da gente manter os dados daquela cliente e poder enviar novidades que façam sentido para ela. A gente envia liquidação, mês de aniversário a gente dá desconto para aquela cliente. Então tem que mostrar as vantagens dela fazer um cadastro, porque preencher cadastro a gente sabe que é chato, então tem que ter alguma vantagem. Principalmente desconto em mês de aniversário 10%. E pra gente, por que é importante a gente ter esse cadastro? A cliente fidelizada é muito mais barata do que uma cliente nova. Então, nesse cadastro, que a gente vai fazer primeiramente à mão, que é no primeiro contato com a cliente, depois que ela escrever todos os dados dela, nós vamos escrever tudo que ela comprou, todas as informações referentes àquela cliente. Então, o que ela comprou, o que ela gosta, qual é o tom de pele dela, qual é o tipo de corpo, qual é a profissão dela, as informações mais pessoais, se ela tem filhos, se ela não tem, aquela compra que ela fez foi para qual situação de uso, porque todas essas informações serão usadas depois no pós-venda. Então vamos dizer um exemplo: a cliente chegou na loja, precisava de um look para uma entrevista de emprego, deixou todos os dados dela. Uma semana depois, a gente liga ou manda um WhatsApp, sempre perguntando o que ela prefere, qual é o canal que ela prefere de comunicação, e pergunta: como foi a entrevista? A Bu trouxe sorte? O que você achou? Como ficou a roupa? Ela ficou confortável? Então a cliente vai sentir que a gente tratou ela com carinho, que a gente pensou nela, que a gente está torcendo por ela, que é verdade. E depois de todas essas informações estarem anotadas no papel, cada vendedora consultora fica com seu bloquinho de clientes, a gerente e a franqueada passam todas essas informações para o sistema. Então é importante que a loja tenha as clientes cadastradas no sistema da loja e também no celular da loja. Então se as vendedoras consultoras forem mandar um WhatsApp para cliente, que seja pelo celular da loja. A loja tem que ter as informações das clientes. A vendedora consultora fica apenas com esse cadastro feito à mão. Então, depois de uma semana, mandar um WhatsApp para checar se ela está gostando do produto, se quer dar alguma sugestão. E sempre que a gente fizer alguma ação, entrar em contato com aquela cliente ou ela voltar na loja, a gente tem que escrever naquele mesmo cadastro à mão todas as ligações que a gente fez. Então, por exemplo, dia tal a cliente fez a primeira compra. 5 dias depois a gente mandou um WhatsApp perguntando sobre o produto. Um mês depois nós mandamos um WhatsApp para todas as clientes falando sobre o evento X. Então a gente tem que escrever no catálogo de todas as clientes, todas as ações de marketing que a gente faz com elas. Por quê? Para não ficar maçante. O WhatsApp é algo que a gente ainda pode mandar mais do que uma vez por mês. Mas e-mail, por exemplo, e-mail não dá para ficar mandando várias vezes. Porque enche a caixa de e-mail da cliente, ela vai colocar a gente no spam. Então a gente tem que ter esse controle. Poxa, estamos sobrecarregando demais aquela cliente. Ou então falamos muito pouco com essa cliente. É importante ter tudo anotado. Isso é o papel de cada vendedora consultora fazer dentro do cadastro de suas clientes. Pós-vendas ainda, o que fazer e o que não fazer. Então, colocar a gerente e a franqueada tem que colocar o e-mail da cliente na lista de e-mails de clientes. É legal sempre fazer uma listinha, um Word, um Excel que seja, com uma lista de e-mails das clientes para quando a gente for enviar e-mail marketing, a gente já ter tudo organizadinho. Então, a loja tem que ter a lista de e-mails das clientes e a lista de números de WhatsApp. E número de WhatsApp a gente salva no próprio celular mesmo. E aí, quando a gente for mandar um WhatsApp, já pode ter uma função no WhatsApp que se chama lista de transmissão, que a gente já seleciona todas as clientes de uma vez só, manda uma mensagem uma vez só para todas as clientes. Papel da gerente da franqueada: ligar para todas as aniversariantes do dia, não apenas do mês. Do mês a gente manda um e-mail e um WhatsApp falando que ela tem 10% de desconto naquele mês, mas no dia é importantíssimo ligar.
Já tivemos casos de clientes que a gente ligou no dia e a cliente chegou a falar que nós fomos as primeiras pessoas a dar parabéns para ela. Para vocês entenderem a importância da gente tratar com muito carinho nossos clientes. Então, a consultora vendedora mandar um WhatsApp no início do mês para todas as aniversariantes, dando 10% de desconto. Mandar WhatsApp e e-mail em eventos mais importantes, como lançamento de coleção, liquidação ou eventos. E mandar apenas o WhatsApp para demais situações. Então, o WhatsApp é a forma mais prática e mais despojada da gente poder usar um linguajar um pouco mais próximo, um pouco mais carinhoso com os nossos clientes. Já e-mail já é uma coisa mais profissional, inclusive os e-mails têm que ser aprovados pela franqueadora. As artes, a franqueadora já faz tudo bonitinho. Mesmo que for um evento local, a franqueadora já faz as artes. Então, o que não fazer no pós-venda? Primeiro de tudo, esquecer de pedir o cadastro. Tem que sempre lembrar. É aquela história, a gente tem que oferecer o lado bom de fazer cadastro. Então, perguntar para o cliente, você quer fazer cadastro? Não é tão ruim fazer cadastro com a gente, dá uma risadinha, quebra o gelo e fala, poxa, é legal fazer cadastro com a gente porque você ganha 10% de desconto no seu mês de aniversário, a gente pode te mandar novidades se você quiser, enfim, nunca pode esquecer de que o cadastro é o primeiro passo. Em seguida, pressionar para fazer o cadastro. Também não podemos pressionar. Se a cliente falou, não quero fazer cadastro, ou fica para outro dia, não pressione. Porque se a gente pressionar, é pior. Sempre se coloque no lugar da cliente. O mais importante de tudo, a gente detesta quando nos pressionam para fazer cadastro, né? Então, nós não vamos fazer o mesmo. Sempre perguntar se ela quer receber mensagens, como que ela quer a comunicação, se ela se importa que a gente faça a ligação, para saber como se comunicar. Porque se é uma cliente que detesta receber e-mail, se ela receber, ela vai detestar a gente. Então pergunte, vamos adequar cada cliente, a gente faz de um jeito. Não pode esquecer de anotar as informações no cadastro, as informações pessoais da cliente mesmo, o que ela comprou, para qual situação de uso, qual é a posição dela, se ela tem filho, se não tem. Que esse é o assunto que a gente vai usar no pós-venda, quando a gente ligar ou fazer um contato depois da venda. Encher a cliente de mensagens e e-mails. Então, temos que, aquilo que eu falei já, não podemos sobrecarregar a cliente, mesmo de WhatsApp, que a gente pode fazer com um pouco mais de recorrência, a gente não pode mandar WhatsApp, por exemplo, toda semana, não dá. E falar com a educação no contato com a cliente. Sempre faltar com a educação, não pode faltar com a educação. Tem que sempre tratar a cliente com muita educação, muito carinho. Mesmo aquelas clientes mais difíceis, que são mais briguentas ou reclamonas, quando a gente vai tratando com carinho, aos poucos a gente amolece aquela cliente. Então, sempre, sempre. A gente já teve casos de clientes que chegaram a pedir desculpa porque ela estava muito nervosa e a gente tratou ela com muita educação, muito carinho e voltou e compra com a gente até hoje. Então, é importantíssimo tratar com muita educação as nossas clientes. E agora o marketing. Aqui é um geral do que o franqueado pode ou não fazer nas mídias. Facebook, apenas a franqueadora tem a página do Face. Caso a franqueada queira ter, todas as publicações devem ser previamente aprovadas pela franqueadora. Isso, em um primeiro momento, pode não fazer sentido, mas isso faz total sentido. A Bull Brasília, Bull Belém, Bull Rio, todas têm que ter a mesma identidade visual, mesma comunicação. É claro que um evento ou outro vai ter mais em um lugar, mais em outro, mas tudo tem que ser aprovado pela franqueadora, porque a franqueadora já tem estabelecido todos os códigos de comunicação, de imagem. Então, Facebook e Instagram também é a mesma coisa. Facebook a gente usa principalmente para divulgar imagens mais institucionais e eventos. E vocês podem também replicar os posts da Bull Franqueadora no Facebook de vocês, isso sem problema. Instagram também, só que a diferença do Instagram para o Facebook é que o Instagram ainda pode ser um pouco mais despojado, mas mesmo assim tem que ser fotos mais profissionais, tudo alinhado com a franqueadora antes. É simples, manda um WhatsApp pra gente, fala, posso postar essa foto com esse texto, pronto. É isso, tá aprovado. Um WhatsApp ou um e-mail, a ideia não é dificultar, é só fazer com que seja profissional. O WhatsApp é uma ótima ferramenta para comunicação com as clientes,
porque ela é mais despojada, ela é mais prática, suas próprias vendedoras, consultoras podem manter contato com as clientes, sempre muito cuidado com o português. Então, colocar corretor automático no celular, porque falhar no português também é duro para a imagem da marca, mas é algo mais despojado, vocês não precisam pedir permissão. Lógico que assim, se for mandar uma imagem para todas as clientes, peçam que a gente faz uma imagem bem legal, bem bonita, mesmo que seja para um evento de um final de semana, uma coisa rápida, a gente dá um jeitinho. A gente faz uma imagem bem legal para vocês. Mas o WhatsApp é a ferramenta mais prática usada hoje em dia e muita venda sai do WhatsApp. E por fim, e-mail. E-mail já é uma linguagem bem mais formal. E-mails mais formal, inclusive, que o Facebook. Então, ele deve ser usado pouquíssimas vezes, no máximo um por mês. Tem que sempre ser aprovado pela franqueadora. E todas as artes devem ser feitas pela franqueadora também. Então, tudo que for arte que a gente for fazer, foto tem que ser aprovado pela franqueadora, texto também tem que ser aprovado pela franqueadora, e tudo a gente vai fazer com que seja o mais rápido possível, não é para gerar burocracia, pelo contrário, é para deixar mais profissional. Então, tudo que for fazer, com exceção das mensagens rápidas do dia a dia do WhatsApp, tudo que for fazer, antes pedir a aprovação da franqueadora para que a gente padronize a forma de comunicação. E a franqueadora também já tem experiência de qual tipo de mensagem, qual tipo de imagem chama mais a atenção da cliente ou não. Então, a gente deixa de gastar uma cartada com uma mensagem ruim ou uma foto que não chame a atenção. Então, sempre falar com a franqueadora antes, que a gente já tem também diversas imagens que podemos oferecer para vocês. Então, qualquer tipo de propaganda deve ser aprovada previamente pela franqueadora, como artes e modelo de comunicação também. Painel em shopping, propaganda rádio, TV, panfletagem, tudo tem que ser aprovado antes pela franqueadora. Nosso treinamento fica por aqui. Qualquer dúvida é só nos mandar um e-mail. Muito obrigada, até mais.